Agora a gente fala sobre a guerra no Oriente Médio. Os Estados Unidos mantêm mais de 50 mil militares na região, cerca de 10 mil a mais que o contingente habitual no Oriente Médio. O reforço inclui 2.500 fuzileiros navais que chegaram hoje e outros 2.500 marinheiros a caminho. A movimentação ocorre em meio à tensão no Estreito de Hormuz, via marítima que concentra cerca de 20% do comércio mundial de petróleo. O local foi parcialmente fechado por forças do Irã depois de ações militares dos Estados Unidos e de Israel. Autoridades informam que o presidente americano, Donald Trump, avalia operações militares de maior escala. Entre as possibilidades estão a ocupação de áreas ou ilhas iranianas. Ana, jogo já para você para trazer essa atualização sobre a guerra no Oriente, essa possibilidade. Falamos aqui que Donald Trump não queria, né, o boots on the ground, mas é possível que ocorra aí esse avanço das tropas americanas por terra no Irã nesse momento, Ana? Paula, inclusive estávamos de sobreaviso aqui na Revista Oeste durante o fim de semana para uma eventual operação surpresa do governo americano e de Donald Trump, né? Ninguém sabe ao certo o que pensa Donald Trump, porque ele é um gênio da negociação, não que todas as negociações deem certo, mas ele brinca muito com essas negociações, ele visita todos os cenários possíveis, né? Acho que brincar não é não é um verbo para a guerra, mas ele visita muito essa coisa da retórica, de jogar uma coisa aqui, agora com as redes sociais ele joga outra, depois ele volta, ele esconde as cartas, ele não coloca as cartas na mesa de uma forma clara até para o inimigo não se preparar. E enquanto você falava, Paula, eu acabei de checar aqui nas redes sociais também que, de acordo com a Associated Press, um diplomata do Golfo disse ao veículo que os Emirados Árabes estão pressionando fortemente para que Trump ordene uma invasão terrestre dos Estados Unidos, com o Kuwait e o Bahrein também apoiando tal operação. Ou seja, acho que muitos questionam por que essa operação estaria sendo visitada e planejada e colocada agora à mesa de discussão. Alguns falam, não foi tão fácil quanto Donald Trump achava que seria. E outros dizem, foi da maneira que ele seria e agora, para continuar as operações, já que não há um perigo mais pesado, de forma mais bélica, em solo iraniano, agora é preciso boots on the ground, até porque a população iraniana não tem armas. Então, Paula, continuamos assim, no escuro com Donald Trump, que não entrega as cartas, mas que há uma contenção importante, um ajuntamento importante, não apenas de boots on the ground, né, de tropas, de soldados, mas muitas aeronaves e as bases militares. Ontem eu vi um mapa, talvez eu jogue aqui para a produção para a gente colocar depois rapidinho, mas muitas bases militares, as bases militares americanas ali no Oriente Médio, na Europa, estão todas carregadas desse equipamento militar americano, e a gente sabe que quando isso acontece, não é à toa que você vai movimentar essa quantidade de equipamento militar para absolutamente nada. Nós vimos na própria operação da Venezuela que houve essa movimentação bélica importante, significativa ao longo de várias semanas, e aí houve o histórico 3 de janeiro de 2026, a captura de Nicolás Maduro. Mas a verdade, Paula, é que o governo americano, através do Donald Trump, do secretário de Estado Rubio e do secretário de Guerra Pete Hegseth, eles não colocam todas as cartas na mesa e, claro, é óbvio, né? Nós estamos falando de terroristas e do país que financia o terrorismo no mundo.
Nós, então, seguimos de sobreaviso a respeito dessa possibilidade de invasão terrestre aí por tropas americanas, que é bastante custoso, não só questões materiais, mas também custo de vida, né, de soldados, marinheiros, também de todos ali, fuzileiros, né, navais que chegaram ali na região nesse momento de bastante tensão. No momento é só uma pressão que os americanos estão fazendo contra os iranianos. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas. Com certeza não é um número suficiente de soldados para invadir um país tão grande quanto o Irã. Falamos de mais de 90 milhões de habitantes e um dos maiores países do mundo em termos geográficos. Então, provavelmente será uma ação limitada àquela ilha, a famosa ilha de Kerg, que fica no Golfo Persa e que representa 90% da exportação iraniana de petróleo. Se os americanos tomarem essa ilha, o Irã fica sem dinheiro, porque não pode exportar mais petróleo, e também fica sem energia elétrica, sem combustível, ou seja, vira o caos, assim como Cuba está no caos e está progressivamente chegando a uma negociação com os americanos. Agora, é bom lembrar para o nosso público o que está acontecendo, o que aconteceu nesses 30 dias de guerra. O Irã perdeu toda a marinha, toda a aeronáutica, todas as forças de terra, blindados, etc. Perdeu todos os líderes civis e militares, não tem mais Ayatollah, não tem mais líder dos Pasdaran, não tem, cada dia é eliminado um líder novo nas forças armadas iranianas, ou seja, sobraram alguns mísseis que estavam escondidos debaixo de túneis, debaixo de montanhas, que o Irã está soltando contra outros países. Países que não tem nada a ver com a história, por exemplo, o Omã, em um ato de terrorismo, né, isso se chama crime contra a humanidade, porque está soltando mísseis, não contra instalações militares apenas, mas também contra hotéis, contra hospitais, contra casas. Então isso aí é um crime contra a humanidade, um crime de guerra e um crime contra a humanidade. Esse é o Irã. Pede desculpa para os vizinhos, no dia seguinte volta a bombardear. Até o momento, os iranianos perderam vários milhares de soldados e de homens. Os americanos perderam menos de 12 soldados que foram por fogo amigo e não pelo fogo iraniano. Os iranianos não conseguiram atacar um navio americano, inclusive divulgando várias notícias falsas que a velha mídia, de forma cúmplice, compartilhou. Por 2 vezes os iranianos disseram que atacaram e atingiram porta-aviões americanos. Mentira. Várias vezes os iranianos disseram que bateram aviões americanos. Mentira. A velha mídia só falta colocar manchetes força Ayatollah, né, está torcendo para os iranianos, enquanto até o momento a guerra está claramente indo numa direção unívoca, ou seja, a derrota do Irã. Lembrando que essa guerra custa $1 bilhão por dia, custou 30 bi, para um país como os Estados Unidos, que tem 30 trilhões de dólares de PIB, isso aqui é peanuts, é nada. Então, os americanos estão desovando armas velhas, porque armas vencem também, né? Explosivo vence também, e estão treinando em campo de batalha seus soldados, seus oficiais, não perderam basicamente ninguém até o momento, e os iranianos estão tentando resistir, porque não tem muita alternativa, porque o dia que eles se renderem, muda o regime no Irã, a primeira coisa que os iranianos fazem é começar a enforcar um por um os responsáveis por 30 mil mortes, né, que o próprio regime fez contra os jovens que protestavam. Então, o regime iraniano só tem uma alternativa, ou luta até o último homem, ou se rende, os iranianos começam a fazer execuções em massa dos responsáveis pelas atrocidades que aconteceram até o mês passado. Então, simples assim, mas provavelmente eles vão se render antes por evidente falta de armamento e de condições para resistir. Deixa eu voltar rapidamente com a Ana, que ela conseguiu esse mapa que mostra aí o arsenal bélico, né, o potencial estratégico militar dos Estados Unidos. Acho que a gente pode ter uma ideia melhor. Está aí na tela, Ana. É impressionante, né? Quando nós olhamos esse mapa, você não tem como não imaginar que algo muito sério e grande e significativo está acontecendo ou vai acontecer ali na região, né? Nós temos o Gerald Ford e o Abraham Lincoln, né? Que são esses 2 maiores, azul maior, que são porta-aviões. Aí nós temos os anfíbios de assalto, né, que são navios impressionantes. E aí nós temos os navios de combate litorâneo. E aí você vê também a quantidade de destroyer de míssil guiado, que são esses cinzas. E aí, absolutamente, a região está populada por eles. Então, quando a gente olha para esse mapa, a gente vê que ou Donald Trump agora está realmente partindo para tudo, para
para o encerramento desse conflito, já que muitos eleitores, até da base de Donald Trump, já começam a dizer: bom, tá bom, você fez o que fez na Venezuela, você estabeleceu acordos de paz entre Israel e o Hamas, Cuba também já está ali no caminho da mudança de regime, agora o Irã está bastante enfraquecido, então resolva logo essa operação e volte para os Estados Unidos. O que anda preocupando também a população americana, Paula, são as células adormecidas, né, aqui do Hezbollah, do Hamas, já alguns atentados em igrejas, em escolas também, muita informação de inteligência que está prevenindo que esses ataques piores aconteçam. Então, os americanos, até a própria base do Donald Trump, não perderam ainda a paciência com essa história, não. A grande maioria, mais de 86% da base dele, apoiam essa incursão no Irã, e isso que está acontecendo, já que, como a gente fala aqui, eles são o maior financiador de terrorismo no mundo. E com esse mapa agora em mente, parece que Donald Trump está colocando tudo ali junto para, quem sabe, finalizar essa operação agora, como a Associated Press disse, com o apoio do Kuwait, do Bahrein e dos Emirados Árabes. E só para a gente fechar a questão, conseguimos aqui um mapa para localizar essa ilha de Karg que o Cauty comentou, tá aí então no mapa. Tem a outra imagem que eu acho que fica até... Ela é pequenininha, né? Quase não aparece, mas fica ali São 20 quilômetros quadrados, pequenininha. Perfeito, ali do Kuwait e pertence ao Irã. Temos aí a imagem. Qual é o tamanho dela, Cauty? 20 quilômetros quadrados, é pequena, tem só uma instalação, é desabitada a ilha, só tem uma instalação petrolífera que a gente consegue ver desde a foto satelitar, é gigantesca, construída, adivinha por quem? Pelos americanos, antes da Revolução Iraniana, porque o litoral iraniano é muito ruim para a chegada de navios grandes como petroleiros, é um litoral muito baixo, então os navios não conseguem atracar. Aí o que os americanos, técnicos americanos da Standard Oil fizeram antes de 79? Foram lá e construíram nessa ilha que está a vários quilômetros de distância, várias milhas náuticas do litoral, uma instalação petrolífera, os canos passam debaixo da água com petróleo, sobem e os navios são carregados lá. Por isso que 90% do petróleo do Irã, que lembramos é o quinto, sexto maior produtor do mundo de petróleo, passam por essa ilha. Tomou a ilha, game over no petróleo iraniano. E aí vamos ver se os ayatollahs vão pensar melhor em se render. Olha, a gente está aqui abordando, claro, a ilha de Karg, mas há 2 semanas, né, Ana, o De Leste a Oeste fez aí um extenso programa comentando, falando a respeito dessa ilha, trazendo todos os detalhes. A gente convida também a nossa audiência a revisitar esse programa. Está no canal da Revista Oeste, do programa do De Leste a Oeste. Falamos tudo sobre a ilha exatamente um dia antes dela ser atacada pelos americanos. Explicamos por que a ilha é importante. Ela se encontra ali um pouco antes, né, do próprio Estreito de Hormuz, que hoje está bloqueado pelos iranianos. Apenas alguns navios estão passando por ali, então vale a pena dar uma olhada. Os rapazes explicaram bastante também sobre a ilha, o Ivan Kleber, o Bernardo Kister e o Flávio Morgenstern, tudo explicadinho lá no De Leste a Oeste.